Bom, agora a gente vai chamar a professora Judith Taira. Ela tem título de especialista em neurologia pela Academia Brasileira de Neurologia e mestrado e doutorado pela Universidade de Okayama, no Japão. Eu sou bem baixinha. Agradeço demais a atenção de vocês. É uma honra estar com vocês aqui hoje. E eu recebi a missão de falar sobre AVC, acidente vascular cerebral isquêmico e hemorrágico. Eu vou ter apenas 40 minutos, porque por mim eu ficaria o dia inteiro falando com vocês só sobre isso. Bom, então vamos lá. Qual a importância do AVC? O AVC ele é a principal causa de morte, incapacidade no Brasil e no mundo. Ele causa internação prolongada e uma morbidade hospitalar muito grande, principalmente no contexto de população adulta. Uma das principais causas de AVC é a hipertensão arterial. E ela pode ser tratada através de medidas tão simples, que vão desde mudanças simples do estilo de vida, até um amplo arsenal terapêutico atualmente disponível. E além de tudo isso, ela é um importante problema de saúde pública, tendo em vista que leva a sequelas debilitantes e permanentes em adultos, com perda da capacidade laborativa e um forte impacto econômico, social e familiar. Bom, geralmente existe aquela máxima: tempo é cérebro, time is brain. E esse acrônimo no inglês, FAST, significa que para sermos rápidos. Porque quanto mais rápidos formos, mais cérebro salvaremos. Então é um acrônimo que vem de Face, Arts, Speed and Time. Face vem de face, qualquer assimetria facial, o rostinho está torto, a boca caiu, os braços tendem a cair e tendem a pronar. A fala que está meio enrolada, meio deficitária. E o tempo, qual que é a medida para isso? É sair correndo e ir imediatamente ao hospital, principalmente um que tem a sala de emergência. Esses casos são classicamente do AVC, não sabemos se isquêmico ou hemorrágico. O divisor de águas entre o AVC isquêmico e hemorrágico é bastante sutil. Geralmente, o AVC isquêmico está mais próximo à margem do rio. Ou seja, você tem mais tempo para salvar o paciente se você atua rapidamente. O paciente chega menos grave para você. Por outro lado, o AVC hemorrágico está nas profundezas do rio. É um paciente que chega mais afundado, é um paciente mais grave e é um paciente que requer muito mais atenção, monitorização, terapia intensiva. E as águas, elas também se misturam. Por quê? Porque o AVC isquêmico ele pode virar um AVC hemorrágico. Então, o FAST, geralmente, assimetria de face, fala enrolada, braço caído, todo mundo sai correndo e leva para o hospital. Quando alguém tem dor no peito, todo mundo sai correndo, está infartando, vou para o hospital, ou falta de ar. Mas o AVC hemorrágico ou AVC isquêmico grave, ele é muitas vezes negligenciado. Por quê? Porque o indivíduo ele não vai ter um déficit focal, que você vai olhar e vai dizer, aquele rosto está torto, aquele braço está caído, está falando enrolado. Tem um paciente que está sonolento, de repente ele não está falando coisa com coisa. Aí, geralmente, a população leiga pensa, é quebranto, é encosto, é frescura, e negligencia esse paciente. Então, geralmente, o AVC hemorrágico, ele cursa muito mais com o paciente grave, que está comatoso, sonolento, com cefaleia, com rigidez de nuca, chega vomitando, nauseabundo. Então, basicamente, essas figuras são para demonstrar a diferença entre a fisiopatologia do AVC isquêmico e hemorrágico. Geralmente, o AVC isquêmico, existe um coágulo que ele para na artéria. Se ele parou na artéria, ele escaneou uma grande área. Ou seja, o tecido cerebral ele está morto porque houve impedimento do sangue. Por outro lado, o AVC hemorrágico, esse vaso estourou. Se esse vaso estourou, existe uma grande quantidade de sangue que está jorrando continuamente dentro do cérebro. Então, ele está divulsionando substância branca
ele está literalmente detonando o cérebro, está detonando substância branca. Bom, novamente, se nós imaginarmos que os vasos sanguíneos são como uma mangueira, algo que está irrigando o seu jardim, e que seu jardim é o cérebro, nós vemos que aqui nós interrompemos a mangueira. Consequentemente, o sangue não chega. E as flores do seu jardim vão morrendo, vão murchando. Por outro lado, no AVC hemorrágico, você imagina que essa mangueira estourou. Se essa mangueira estourou, tem grande quantidade de sangue jorrando com alta pressão e alta velocidade nas suas flores, dentro do jardim. E nesse contexto é importante a gente lembrar que saudável é sangue dentro da mangueira, porque o sangue fora da mangueira, sangue direto no cérebro, ele é altamente citotóxico. Então aqui o anatomo patológico, para nós vermos se existe um interrompimento da mangueira, um grande coágulo, o sangue não chega. Então o tecido vai ficando desvitalizado, ele vai ficando murcho e pálido, como vemos aqui. Por outro lado, no AVC hemorrágico, se a mangueira estourou, o sangue está espalhando, está jorrando. E como o sangue diretamente na córtex, ele é citotóxico, esse sangue ele está edemaciado, ele está gordo, ele está sofrido, ele está hiperemiado. Então, no isquêmico ele fica pálido e no hemorrágico ele fica vermelhinho, ele fica hiperemiado. Bom, novamente, a fisiopatologia em relação ao AVC isquêmico. Nós temos a interrupção de sangue, a mangueira foi interrompida, não chega a água no seu jardim e as flores murcham. Então, o AVC isquêmico basicamente são flores murchas. Se as flores estão murchas, existem flores murchas e flores semi-murchas, flores quase murchas. Então, lembrando aquele conceito da margem do rio, a gente está mais perto de salvar o paciente. Por quê? Existem flores murchas, existem flores que estão quase murchas e outras que ainda estão na transição, quase murchando. E é nessa hora que a gente tem que agir para salvar o nosso jardim. Por outro lado, no AVC hemorrágico, a mangueira estourou. Além da lesão do vaso, que por si só já é um sinal de gravidade, o sangue está jorrando dentro do seu jardim. Consequentemente, as flores não estão murchas, as flores estão explodidas. Ou seja, você causou lesão celular direta. Ou seja, esse quadro é muito mais fácil de reverter do que esse aqui. E à medida que o sangramento continua, as flores vão explodindo exponencialmente. Então agora vamos passar para alguma das principais síndromes isquêmicas de acordo com a topografia. Por que a topografia de síndrome isquêmica? Se você tem isquemia no lugar, aquele lugar vai ficar pálido, aquele lugar vai ficar isquemiado e vai ser muito mais fácil e tranquilo você examinar o paciente e ter uma noção de qual a artéria acometida, qual a artéria que foi obstruída. Se o paciente se apresentar de tal forma, vai ser essa artéria obstruída. Porque a isquemia, ela fica circunscrita àquela área. Então, primeiramente, uma síndrome isquêmica da artéria oftálmica. A artéria oftálmica, ela causa como um sintoma central, daí a importância de, eu falo artéria e falo sintoma central, porque pelo sintoma central você já praticamente mata o diagnóstico. Artéria oftálmica, amarose fugax. O que é a amarose fugax? A amarose fugax, o paciente chega para você e descreve: eu tenho a sensação que tem uma cortina preta caindo em cima dos meus olhos e eu estou ficando cego do nada. Isso pode ser revertido, teoria das rosas murchas, ou não. Tudo depende se o trombo foi canalizado ou se o trombo persistiu e causou o murchamento das rosas e a morte dessas rosas, que seriam os nossos neurônios da retina. Então aqui nós temos o fundo de olho, a retina, a artéria oftálmica. Então, geralmente, as placas, dependendo do tamanho ou do grau, ela leva a um quadro de cegueira transitória ou permanente.
E essas placas são descritas classicamente como placas de Holy-Horst, que são placas de colesterol. Então, geralmente, sai da carótida da plaquinha, puff, ela emboliza e acaba parando na artéria oftálmica e, consequentemente, dando uma isquemia da retina. Como é um processo lento, daí a sensação de visão apagando lentamente, de uma cortina negra que o paciente descreve, se apagando frente aos meus olhos. A outra síndrome é da artéria cerebral média. Fazer o diagnóstico observando os sintomas principais. É um quadro de hemiparesia ou hemiplegia contralateral, um déficit de sensibilidade contralateral, lembrando sempre que a sensibilidade, a modicidade é sempre contralateral ao grau da lesão, e afasia ou heminegligência, a depender se é o hemisfério dominante ou o hemisfério não dominante. Em 90% das pessoas, o hemisfério esquerdo é dominante. Consequentemente, se temos lesão do hemisfério esquerdo, predomina a afasia, se do lado direito, um quadro de heminegligência. Então aqui nós temos a artéria cerebral média. A artéria cerebral média ela é conhecida como a rainha do cérebro, porque ela irriga grande parte da corticalidade, grande parte da profundeza cerebral. Ela é responsável pela ligação de praticamente 2/3 do cérebro. Então, se nós observarmos o homúnculo de Pinefield, nós observaremos que ela é responsável por um déficit que ele acomete muito mais braços, membros superiores e face do que outras partes do corpo, justamente porque ela está irrigando a corticalidade que representa essas áreas do homúnculo de Pinefield. Então, predomina o déficit em membros superiores e em face das isquemias de artéria cerebral média, conforme podemos ver aqui na progressão da lesão. Então, sempre lembrando, como eu disse anteriormente, a parte motora e a parte sensitiva é responsável pelo lado contralateral do nosso cérebro. E vejamos que o homúnculo de Pinefield motor e o homúnculo de Pinefield sensitivo, ele é muito semelhante. Então, geralmente, é proporcional. O que você encontra de alteração de motricidade, proporcional com a grau de alteração de sensibilidade. Então, podemos ver aqui que a artéria cerebral média, além de regar a superficialidade do cérebro, como eu disse anteriormente, ela também irriga a parte das profundezas do cérebro. Por isso que é a rainha do cérebro. Então, vai toda a corticalidade e as profundezas. As profundezas são os ramos penetrantes, mais conhecidos como os ramos lentículo-estriados da cerebral média, que eles são responsáveis principalmente pela irrigação do tálamo. Por isso, nós temos um déficit de motricidade e sensibilidade que são proporcionados, geralmente sugere-se lesão de cápsula interna, porque todas as fibras foram compactadas, estão todas juntinhas, uma próxima da outra, quando a lesão ocorre nesse lugar. Então, aqui é uma microvascularização, mostrando os ramos lentículo-estriados da cerebral média, que vão irrigando região de tálamo, cápsula interna e núcleos da base. A seguir é a artéria cerebral anterior. A artéria cerebral anterior, os principais sintomas, eles são o déficit crural de pernas, crural bilateral, alteração da marcha, obviamente, se você tem lesão das duas pernas, você não vai conseguir andar. Incontinência urinária. Geralmente esses 3 sintomas são centrais e praticamente fortalecem demais o diagnóstico de infarto cerebral anterior. A cerebral anterior, a gente imagina como se a gente tivesse um chifre bem no meio, bem na frente da nossa cabeça, daí anterior. Então, ela vem exatamente um chifre, uma parte anterior, que liga toda a porção medial do cérebro, a parte de dentro do cérebro. Então, aqui nós temos os infartos de artéria cerebral média, que eles são classicamente descritos como strike stroke, ou seja, é um infarto em estria, como se fosse uma faixa. Ele é bem característico do infarto de artéria cerebral anterior, que somados à clínica de alteração em impossibilidade de marcha, paresia pleural bilateral e alteração esfincteriana, fecham o diagnóstico de infarto de artéria cerebral anterior. E justamente entra o homúnculo de Pinefield. Se ele está irrigando a parte medial, então déficit de pernas, membros inferiores, e alteração de controle esfincteriano genital. Daí existe todo um quadro de incontinência
urinária e vesical associada. Artéria cerebral posterior. A artéria cerebral posterior, ela é responsável pela irrigação do occipital, que é a nossa parte mais posterior do cérebro, responsável pelo processamento visual. Então, nós temos aqui a artéria cerebral posterior. A artéria cerebral posterior, ela entra, ela abraça o cérebro e ela vai para a parte de trás do cérebro, que é justamente os polos ou os lobos occipitais, que são responsáveis pelo processamento das imagens. Então, geralmente são pacientes que chegam com alterações de campo visual, e é muito importante observar que o paciente, embora ele tenha um globo ocular, a parte oftalmológica absolutamente normal, ele não consegue enxergar defeitos de campo. É aquele paciente que tromba com a quina da mesa, tromba com a quina da porta, porque ele não consegue enxergar, ele tem defeitos de campo visual. É diferente daquele que fechou a cortina. Esse, ele tem alterações de campo. Então, aqui é um breve resumo das principais artérias: cerebral anterior, cerebral média e posterior, que irrigam o nosso cérebro. E através da imagem a gente vê o poder de irrigação da cerebral média. Aqui quando pega só o braço anterior, quando só pega o braço médio e o braço posterior. Os ramos corticais, que são mais superficiais da cerebral média, os ramos perfurantes, a parte posterior, e aqui o stripe, que é a parte da frente da artéria cerebral anterior. Bom, esses foram as artérias principais que irrigam o encéfalo. Agora existem as duas principais que vão para a região de tronco encefálico, cuja sintomatologia é um pouco diferente delas e são isquemias potencialmente muito mais graves que devemos prestar muito mais atenção, como por exemplo de artéria vertebral. A artéria vertebral predomina os sintomas de vertigem e o paciente apresenta paresia de nervos cranianos, principalmente nervos cranianos baixos. Então aqui nós temos as artérias vertebrais, nós temos duas vertebrais, que elas estão abraçando o tronco encefálico, elas abraçam o tronco encefálico, nós temos um par delas, e o tronco encefálico é de onde emergem os pares cranianos, principalmente os pares cranianos baixos. Então, daí, se nós temos um infarto de artéria vertebral, nós iremos ter toda uma sintomatologia de alteração de pares cranianos baixos e vertigem. Então, conforme vemos aqui, houve oclusão. Cadeia vertebral, ela foi ocluída, foi embora, teve toda uma lesão de tronco e de pares cranianos baixos. E, por último, e não menos importante, muito pelo contrário, potencialmente muito mais grave, é o infarto de artéria basilar. O infarto de artéria basilar, ele, basicamente, o paciente chega muito rebaixado, sonolento, comatoso, com tetraparesia, ou com a clássica síndrome do cativeiro. Ou seja, aqui nós temos a artéria basilar. A artéria basilar ela está praticamente deitada em cima da ponte. E não bastasse ela estar deitada em cima da ponte, ela manda ramos perfurantes e penetrantes, sendo responsável por grande parte da irrigação das profundezas do tronco encefálico. Consequentemente, um infarto de basilar, nós temos um infarto, um grande infarto contínuo, bilateral. Geralmente vai embora toda a ponte, grande parte do tronco encefálico, e uma tetraparesia, comatoso, paciente que já chega bem grave, e aqui a basilar, e aqui a basilar não é vista porque ela está ocluída. Novamente voltando à teoria da diferenciação entre acidente vascular isquêmico e hemorrágico, como eu disse anteriormente, às vezes as águas se misturam. A definição não é tão precisa porque um AVC isquêmico pode virar um AVC hemorrágico. Mas como isso aconteceria? Se nós imaginarmos que no AVC isquêmico existe um sangue com grande pressão querendo passar no vaso ocluído, o sangue está querendo passar, quando por algum motivo ocorre uma recanalização ou uma retirada desse tronco, é igual um cabo de guerra. Você está puxando, querendo entrar, quando ele é absorvido, o sangue passa correndo, só que nisso que ele passa correndo, ele vai arrebentando todos os vasos por onde ele passa. É aí
que um AVC isquêmico se transforma num AVC hemorrágico. Então aqui nós temos um trombo, classicamente o sinal da corda, obstruindo a artéria cerebral média. Ele fez uma grande isquemia em todo o território da cerebral média e provavelmente esse sangue tentou passar e ele fez lesão em todos os vasos. Então ele passou a jorrar sangue dentro do parênquima. Um AVC isquêmico se transformou em um AVC hemorrágico. Então essa é a fisiopatologia, porque um AVC isquêmico, principalmente os AVCs isquêmicos grandes, extensos, podem virar um AVC hemorrágico. Então vamos falar um pouquinho sobre o AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico, ele está mais do outro lado da margem do rio, são casos mais graves, pacientes chegam mais graves e, diferentemente do AVC isquêmico, que existem aquelas clássicas topografias, o AVC hemorrágico acontece em topografias um tanto diferentes, como núcleos da base, tálamo, lobos cerebrais, tronco encefálico e cerebelo. Então, basicamente, nós temos de localização lobar. Por que acontecem nessas localizações? Justamente onde os vasos estão mais finos, eles estão mais propensos ao rompimento. Em região de núcleos da base, em região de tálamo, em região de ponte, em região de cerebelo. Essas são as localizações mais frequentes e mais comuns do AVC hemorrágico. Considerando a fisiopatologia da hemorragia, nós podemos destacar principais patologias. Angiopatia amiloide, neoplasias, malformações arteriovenosas, vasculopatias e aneurismas. Então vamos falar brevemente sobre elas. Na angiopatia amiloide ocorre uma deposição de tecido amiloide, que ele é caracteristicamente, no microscópio com focal a laser, tem essa coloração esverdeada. Ele causa dano à parede vascular, consequentemente essas artérias doentes estão muito mais propensas ao rompimento e a desencadear o AVC hemorrágico em regiões lobares e extensas, como vemos aqui. As neoplasias, elas também podem ocasionar hemorragias intracranianas, justamente porque o tumor, ele cria um milieu, ou seja, um microambiente tumoral, que ele próprio se alimenta. Então, são células em rápida expansão tumoral que precisam se alimentar. Então, ele próprio passa a produzir fatores de crescimento vascular, interleucina 8, e a proliferar vasos sanguíneos para que o próprio tecido tumoral se autoalimente. Só que esses vasos sanguíneos formados a partir do crescimento tumoral são vasos extremamente frágeis, mal formados. Então, estão muito propensos a sangramento. Daí, desencadearem o AVC hemorrágico. É importante ressaltar que, atualmente, as novas terapêuticas para câncer, para neoplasia primária ou metastática de sistema nervoso central, elas focam justamente no fator de crescimento vascular, nos fibroblastos e nos inibidores de interleucina, justamente para matar o tumor a partir do impedimento da proliferação de vasos, que é conhecida como angiogênese. Então, basicamente, quando nós temos a isquemia e as rosas dos nossos jardins estão murchas, existe uma grande área de edema. Só que esse edema é o edema citotóxico. E na tomografia nós vemos uma perda da diferenciação, substância branca, substância cinzenta. Ou seja, é como se fosse apagando as luzes e como se aquilo fosse escurecendo. Vai escurecendo e perdendo a diferenciação que antes era normal. Por outro lado, os edemas tumorais, ou os edemas que têm muito efeito de massa, nós vemos como se fosse um olho do furacão. Existe toda uma distorção, toda uma perda de configuração que permite a gente diferenciar o edema citotóxico do vasogênico a partir da tomografia. Então, as MAVs também são patologias que podem desencadear hemorragias. Elas têm uma conformação bem irregular, bem característica. Ou seja, a MAV tem cara de MAV. São figuras geométricas complexas, poliédricas, com calcificações de permeio, que facilmente nos permitem identificar uma alteração. E as vasculopatias. Vasculopatias são patologias próprias do vaso. O vaso, propriamente dito, está doente.
Então, diferentemente de uma artéria que acompanha o calibre e o desenvolvimento normal, elas vão tendendo a formar tufos, diversos tufos, dando esse aspecto à angiografia, que é clássico da vasculopatia. Os aneurismas também podem causar hemorragia, porque são lesão direta à parede do vaso, o vaso é rompido. Existem os mais comuns, que são os saculares, os fusiformes, e existem os mais raros, que são os aneurismas micóticos, que são inflamação da própria parede do vaso. Esse vaso se rompe e faz toda aquela fisiopatologia do AVC hemorrágico. Como nós temos as cisternas, e as cisternas estão preenchidas por líquor, e o líquor é preto, no lado que não há sangramento, não há hemorragia, o líquor permanece preto. Quando um aneurisma de cerebral média ele se rompe, a tendência do sangue é invadir esse espaço e preenchê-lo. Então, classicamente, nós temos na tomografia o sinal da seta, porque parece uma seta que ele preenche a fissura silviana. E aqui nós temos o aneurisma, que ele se rompe, libera o conteúdo hemático, a metahemoglobina e a hemosiderina de permeio. A trombose venosa cerebral e os distúrbios de coagulação são outras patologias também responsáveis pelo sangramento intracraniano. A trombose venosa cerebral são sangramentos de origem venosa, não arterial. Então, existe uma trombose, existe a presença de um grande trombo dentro de um seio venoso, o sangue não consegue fazer o seu retorno pelas vias de drenagem normal, esse trombo passa a exercer um efeito de massa, fazer peso e, consequentemente, liberar o conteúdo hemático, extravasar de um vaso doente. E, classicamente, a trombose ela segue o contorno do sistema de drenagem venosa do cérebro. Então, tem imagens bastante características de seguir o contorno de drenagem do sistema venoso cerebral. E os distúrbios de coagulação eles são bem mais raros. É muito difícil você ter uma trombofilia ou um distúrbio de coagulação que venha a acarretar um AVC hemorrágico, uma hemorragia intracraniana. Então, geralmente, se existe o dano, o nosso próprio organismo ele se organiza, ele se programa para ativar plaquetas, essas plaquetas conterem um sangramento, lançar uma rede de fibrina e essa rede de fibrina prender o sangue e coagular, impedir que toda a catástrofe hemorrágica continue. E quem tem deficiência de fatores de coagulação ou distúrbios, isso não acontece. A hipertensão arterial sistêmica, por último, porém não menos importante, ela é a principal causa do AVC hemorrágico, ela é muito prevalente em nosso meio. Ocorre através de sangramento de pequenos vasos, ou seja, você imagina que esses vasos estão cronicamente doentes, aguentando uma carga de pressão todos os dias forte em seu interior, então leva a uma alteração que é uma lipoalinose, um vaso normal. O vaso doente ele faz uma lipoalinose e passa a ter esse aspecto em vidro amassado, vidro fosco. E os clássicos aneurismas de Charcot e Bouchard, que eles formam nas pequenas arteríolas, nas pequenas ramificações das artérias penetrantes, que são mais comuns. Observamos aqui as pequenas ramificações que irrigam o tálamo, que o cápsula interna, que fazem essas hemorragias decorrentes de hipertensão arterial. Ou então, acometem os lobos cerebrais, em casos mais graves, de hipertensões mais severas, em doenças de grandes vasos, e também no tronco encefálico, ocasionando lesões de tronco encefálico. Então, essa figura, basicamente, é mais para mostrar irrigação de fossa posterior. Irrigação de fossa posterior, cerebelo tem as artérias cerebelares, tem as artérias superiores, as artérias cerebelares superiores, as inferiores e a artéria cerebral posterior inferior. É como se fosse o cerebelo, aquele losango, tem ligação superior, inferior, posterior superior abraçando. Então é isso, são as artérias que podem estar propensas ao AVC hemorrágico, como ocorre aqui no cerebelo. Então, esses AVCs hemorrágicos são extremamente graves, são potencialmente graves, porque eles já estão circundados por uma calota óssea, é algo que não dá para expandir, que não dá para crescer, e isso comprime rapidamente o tronco e pode levar a óbito
em questão de pouco tempo. Então, novamente, nós rememoramos as localizações lobais, núcleos da base, tálamo, ponte, tronco encefálico, que são as mais comuns de AVC hemorrágico, e aqui as principais topografias e como elas se aparecem a tomografia de crânio. Então, basicamente, a fisiopatologia, existe o vaso saudável. O vaso saudável ele está protegido pelas proteínas de coagulação. O parênquima encefálico, ele também tem um alto mecanismo de defesa, que é o sistema imune. E logo no início da lesão, existe uma quebra e o sistema de coagulação, que é a primeira linha de defesa, tenta combater esse sangramento. Se ele não consegue, entram as células do sistema imune que vão tentar estancar esse sangramento. Se esses dois sistemas em paralelo não conseguem conter a hemorragia avança e ela vai se espalhando por todo o córtex cerebral. Basicamente, nós temos que entender que o nosso vaso ele é blindado. Ele é praticamente blindado com uma caixa forte, porque o sangue diretamente no tecido cerebral ele é citotóxico. Então, ele tem que ser blindado, muito bem protegido. Ele é protegido pelos astrócitos, que eles fazem como se fossem pés, braços mecânicos blindando esse vaso, são os astrócitos. E existem as células da glia, que são aquelas células do sistema imune, que vão atuar caso esses astrócitos se rompam. No caso da hemorragia, houve lesão dos vasos, o conteúdo hemático ele cai no tecido cerebral, é altamente citotóxico, tem uma cadeia inflamatória, uma cascata inflamatória, e existe também a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica. Por que isso tudo é importante? Isso é importante para entendermos os principais sintomas do AVC hemorrágico, que são cefaleia. Por quê? Porque o sangue diretamente no cérebro, o sangue nas meninges, dá uma dor de cabeça danada. Rigidez de nuca, pela presença do sangue também. Náuseas e vômitos, porque secundariamente pode haver um edema cerebral. E na tentativa de vencer o edema, o organismo tende a pôr para fora. Você começa a vomitar para tentar aliviar o edema. As crises convulsivas, porque existem liberação de neurotransmissores nas fendas sinápticas, ativando as crises. Queda do nível de consciência e coma, porque, claro, depois de todo esse estrago neuronal, existe um rebaixamento do paciente. Então, atualmente, o AVC, tanto isquêmico como hemorrágico, ele é considerado um principal modelo para desenvolvimento de terapias de neuroregeneração cerebral. Por quê? Porque, ao contrário de doença de Parkinson, de esclerose múltipla, ele acomete todo tipo de população neuronal indiscriminadamente. Ele atinge os astrócitos, ele atinge células da glia, ele atinge células parenquimatosas, células endoteliais. E tudo isso pode servir como contexto para estudarmos por que as células da glia passam a proliferar e tentar resolver este processo. E, ao mesmo tempo, esse processo de proliferação das células da glia pode ser usado futuramente para novas terapias de regeneração neuronal, que são as células tronco derivadas da glia, que são induzidas em laboratório e podem repovoar o cérebro doente. Bom, basicamente, as evidências clínicas de uma hemorragia são os vômitos, pressão extremamente elevada, cefaleia intensa, diminuição do nível de consciência, declínio rápido e progressivo e a extensão do hematoma, a presença do hot sign, nós vamos mostrar anteriormente, o diagnóstico de anormalidades vasculares. Geralmente, para quem pretende ser futuro neurologista, especialista na área, não basta apenas fazer o diagnóstico de AVC hemorrágico. A gente tem que descobrir o que está por trás do AVC hemorrágico, o que causou isso. É uma lesão de endotélio, uma neoplasia metastática, primária, distúrbio de coagulação, enfim. Alguns aspectos chamam a atenção, por exemplo, idade, maior que 65 anos, sugere mais uma alteração amiloide, mulheres, trombose venosa cerebral, fazem muito mais que os homens. Fumantes são pessoas que não têm fator de risco, então merecem um cuidado redobrado. Os acidentes lobais com extensão para ventrículos são extremamente graves e requerem uma monitorização muito mais constante. Algumas patologias próprias dos vasos, como doença de moia-moia, alterações, malformações arteriovenosas, tumores, trombose cerebral.
Então, basicamente, presença de HSA, o sinal da seta, já nos norteia para um diagnóstico de aneurisma. Vasos tortuosos, com calcificações, aquela geometria toda alterada para uma malformação arteriovenosa. Hiperatenuação longo de um seio dural, trombose venosa cerebral. Formato extremamente irregular, difuso, uma vasculopatia, uma doença própria do vaso. O edema desproporcional ao tamanho do hematoma sugere uma neoplasia primária ou metastática. Uma localização pouco frequente. Então, fora daqueles lugares clássicos, provavelmente não é hipertensivo, que já tem aquelas lesões que mais comumente ocorrem. E a presença de estruturas anormais. Então, não basta apenas saber que houve uma hemorragia reumatoide. Importante de averiguarmos o que está por trás disso. Então, geralmente, se é a doença de moia-moia, que está até no original, que foi primariamente descrita como uma vasculopatia, extremamente comum no Japão, em que os vasos, que têm um calibre normal, eles vão, por algum motivo, se tornam como se fosse uma fumaça. Ele vem do normal, de repente, puff, como se fosse uma fumaça. Daí o nome moia-moia, que é fumaça em japonês. As MAVs, que tem aquela geometria característica, a MAV tem cara de MAV, porque é um poliedro, porque tem calcificação. As neoplasias, porque tem um forte edema associado. As tromboses, novamente, porque elas seguem o trajeto de drenagem de um grande seio venoso. E é justamente nessa via que nós devemos nos guiar para não nos perdermos no meio do caminho. E é para isso que existem os guidelines, como o Guideline for Management of Spontaneous Intracerebral Hemorrhage. Então, para nortearmos melhor didaticamente, nós vamos ver como se fossem sinais de trânsito. Verde pode passar, amarelo vai com cuidado e vermelho totalmente proscrito. Então, é construída uma pirâmide, de acordo com a medicina baseada em evidências, em que o nível A são ensaios clínicos randomizados, o nível B são ensaios simples, não randomizados, e nível C, consensos de especialistas. Aí, baseado na literatura cuidadosa e criteriosa, são feitos as classes de recomendação. Classe 1, nós vamos mostrar aqui em azul, é um benefício muito maior que o risco, fazer sempre, em todos os casos. O sinal verde, quando o benefício ainda é bem maior que o risco. A classe 2B, com cuidado, amarelo, ponderando. E a classe 3, que seria totalmente proscrito, proibido, sinal vermelho, pare, não faça. Então, basicamente, vermelho, proibido passar, não faça, pare, é atualmente proscrito. O amarelo, reduz, pense, pondere antes de fazer. O verde, passe correndo, acelere. E o sem parar, que é o via livre, que é o azul. Já é classicamente descrito. Então, o que é azul? Você vai com força, admite o paciente, já faz o score de gravidade, pede tomografia e exames. Pegou o exame, alteração hidroeletrolítica, alteração plaquetária, corrige. Se tem crise convulsiva, anticonvulsivante. Se esse sangue está jorrando por um vaso doente, você tem que dar uma segurada, dar uma brecada na PA. Senão ele vai continuar sangrando por todo o parênquima encefálico. Transferir o rapidamente possível para a unidade do AVC, porque esses pacientes com AVC hemorrágico estão da outra margem do rio, são muito mais graves, eles já estão afundando e vão afundar muito mais rápido do que o do AVC isquêmico. E uma avaliação formal para disfagia em todos os pacientes. Ah, por que isso? Ah, porque eu fiz tudo para o meu paciente. Aí chega, ele não consegue deglutir, ele engasga, broncoaspira e morre, apesar de você ter feito tudo. Então, sempre fazer uma avaliação formal de disfagia para todos os pacientes. E muito cuidado para as hemorragias de cerebelo e tronco, que são as mais perigosas. Nós vamos ver por quê. Então, seguindo o guideline, nós temos onda azul, estabilizar, corrige os distúrbios, como eu disse anteriormente, e de acordo se o paciente usa ou não os anticoagulantes, a gente vai entrar com o antídoto. A heparina, no caso dos fosfatos de protamina, os antagonistas da vitamina K, nos casos de varfarina, e os complexos protombínicos, nos casos de outros tipos de anticoagulantes. Então, sempre controle rigoroso da PA, esse é o núcleo do tratamento, você vai conter o sangramento nesse vaso já doente. Os anticonvulsivantes você vai com cuidado, você vai fazer apenas nos pacientes que se apresentem com crises, porque fazer profilaticamente não está indicado.
e totalmente proscrito o manitol. Não se usa mais. Se você tem evidência de um hemoventrículo, se você tem evidência de uma pressão intracraniana aumentando, vai para a cirurgia imediatamente. Essa é a presença do hotspot. O hotspot, ele é esse ponto que estudos de medicina baseada em evidências nortearam a decisão de que a presença do hotspot aumenta sobremaneira o risco dessa hemorragia aumentar e aumentar rápido. Isso significa o quê? Contraste na borda do sangramento. E por isso a importância de controlar a PA. Então a PA elevada está associada a muito maior expansão do hematoma, ele vai crescer e vai crescer rápido, a uma deteriorização neurológica, ele vai afundar e afundar rápido e rapidamente ao coma. Daí a importância de estarmos atentos. Então, azul, sem parar, onda livre, você controlar a PA. Isso em todos os pacientes, evitar níveis extremamente elevados. Você vai devagar em pacientes que chegam extremamente hipertensos. Você tem que ir devagar, ponderar, monitoração invasiva da PA, avaliar o grau, a severidade de esse hematoma. Então, daí a importância de fazer tomografias seriadas, porque ele vai crescendo e a gente tem que quantificar a velocidade desse crescimento. E se ele descer rápido, já manda para descompressão cirúrgica. Não espere. Não espere porque ele afunda e afunda rápido. Então, todos os pacientes, azul, passa, sem parar, sem pensar, sem perder tempo. Avaliação formal sempre, vigilância neurológica. Isso, vigilância neurológica, é para nós mesmos, tanto neurologistas como não neurologistas. É exame neurológico praticamente, dependendo da gravidade do paciente, a cada meia hora, a cada 15 minutos. Ver sempre, porque são pacientes que, em questão de pouco tempo, deterioram. Daí a importância da monitorização e a importância do surveillance. Então, essa é a vigilância. Vigilar, vigiar, vigiar. Sempre com monitorização contínua, com eletrocardiograma contínuo. Sempre ter cuidado com envolvimentos da córtex muito grandes, que são pacientes que rebaixam muito rápido, que fazem muitas vezes convulsivas. E principalmente, não é olhar só para o cérebro também. Tem que olhar para o coração e para o pulmão, para outras complicações cardiorrespiratórias que podem ocorrer. Bom, sinal verde é sempre drenagem ventricular para o tratamento de hidrocefalia em pacientes com diminuição do nível de consciência. Se ele está diminuindo o nível de consciência e tem sangue no ventrículo, a causa disso é o sangue no ventrículo, até prova o contrário. Lógico, fazer a drenagem de sangue. Considerar cautelosamente, sinal amarelo, a monitorização da pressão intracraniana. Geralmente são pacientes mais graves, com Glasgow menor que 8, que estão na iminência de uma herniação transtentorial. Geralmente são aqueles de fossa posterior, por isso que eu falei que são pacientes mais graves, com hemorragias muito grandes ou severas, que tem hidrocefalia, ou que a pique não está estourando, mas está na iminência de estourar. Então são basicamente dois monitores, um intraventricular direto, outro pelo screw bolt, que é basicamente não penetra nos ventrículos, e atualmente totalmente proscrito é o uso de corticoide. Lembra sempre, manitol e se corticoide não usa para nada, não serve para nada, nem para ninguém. Aqui uma breve ilustração, é feita uma incisão, um borehole. Esse borehole é feita a incisão do catéter, tanto na parte vertical como no ventrículo. E sempre lembrarmos que a administração intraventricular de anticoagulante, ela é incerta. Se existe um hematoma, a conduta é você drenar esse hematoma, principalmente se ele está crescendo, porque se injetarmos um anticoagulante, a tendência é dissolver o coágulo, mas nada vai garantir que isso aumente o sangramento e que o sangramento aumente ainda mais. Basicamente, são essas as principais recomendações, e que o importante é você evitar que o ventrículo aumente, que é algo bastante importante, principalmente em fossa posterior, porque a tendência disso é ser comprimido e herniar. E a gente trata o paciente, não trata a imagem. Aparentemente a imagem ficou perfeita, mas o paciente ele perdeu grande parte de substância branca. Bom, basicamente, evitar que catástrofes aconteçam durante
a hemorragia intracraniana, a PA sempre, já falei diversas vezes, rigorosamente, estar atento para fatores de risco em potencial e evitar outras complicações. Então, o guideline é justamente para te nortear na rodovia, te nortear na rota. Esse é o slide da cidade de Osaka, no Japão. E geralmente você tem várias rotas e você tem que estar seguro do caminho que você está seguindo, ter a sua indicação precisa, se guiar sempre por medicina baseada em evidências. Aqui foi o lugar onde eu fiz a minha pós-graduação no Japão, Agência de Cooperação Internacional, Universidade de Okayama. E uma mensagem que eu deixo para vocês é que a mais nobre atividade a qual o ser humano deve se dedicar é aprender, mas não aprender por aprender, é aprender para compreender, porque somente a compreensão que vai trazer para vocês a capacidade de transformação das coisas, do desenvolvimento de novas ideias, de novas tecnologias e a verdadeira liberdade de pensamento. Obrigada. Pessoal, a gente vai fazer o coffee agora. Eu queria fazer as perguntas para a professora Judite depois do coffee, tá?